Muito bom dia, 10 horas e 41 minutos aqui na sua Rádio Mais. Vamos para o nosso consultório médico. No programa Manhã da Mais, consultório médico. E ontem, no dia 10 de novembro, foi o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Data que é um símbolo de luta pela educação, conscientização e também prevenção para os problemas advindos da surdez, junto à população brasileira. E para falar sobre esse problema de saúde que atinge aproximadamente 5,8 milhões de pessoas só no Brasil, convidamos a fonoaudióloga da Qualit Saúde, especialista em audição, sono e motricidade orofacial, a doutora Ana Paula de Lara. Muito bem-vinda, doutora Ana Paula. É sempre um prazer recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Mais. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. E hoje vamos falar então sobre a prevenção e combate à surdez. Mas para começar, doutora, a senhora pode explicar para a gente o que é a surdez? A surdez em si é uma alteração auditiva que nós colocamos como nome de perda de audição. A perda de audição, diferente do que muitos acham, que a surdez é só quando não ouve nada. A perda de audição já é algo que traz uma incapacidade auditiva, ou seja, desde uma configuração de uma perda mais leve, que são os graus que nós colocamos nomenclatura. É o leve, moderado, severo e profundo. Então, dependendo do grau da perda de audição, é um comprometimento que a pessoa vai ter da capacidade auditiva, ou seja, quanto maior for o grau, maior dificuldade tem. Entendi. E como é que é feito esse diagnóstico? Então, esse diagnóstico é feito através de avaliação por exames, né? Primeiramente, a gente orienta que o paciente faça uma consulta com o otorrinolaringologista para verificar se tem alguma doença, algum tipo de infecção ou alguma alteração que precisa ser tratado antes, e posteriormente são realizadas as avaliações auditivas por meio da audiometria, a impedanciometria e o Bera. Uhum. E cada tratamento ali dessa surdez é feita primeiro uma avaliação, então, desse grau, dessa perda. Exatamente. Então, cada um tem um tratamento? Na verdade, é determinado o grau da perda da audição, da alteração auditiva e o tipo de alteração auditiva. Nós temos 3 partes na nossa orelha, que é a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Então, dependendo de onde está comprometido ali, é um tipo de perda de audição. Nós temos a perda de audição condutiva, que é onde pega mais a parte de condução, que é o início aqui da orelha, e a parte média da orelha também. Nós temos a perda de audição mista, que ela pode pegar essa parte mais média da orelha e a parte interna, ou a perda auditiva neurosensorial, que acomete mais a parte interna da orelha. Então, dependendo do tipo da perda da audição, dependendo do grau da configuração, existe uma forma diferente de nós estarmos trabalhando. Por isso que existem vários modelos de aparelhos auditivos, várias formas de encaixar e também várias configurações que nós utilizamos. Uhum. E sobre a surdez, quais são as principais causas? Bom, ela pode ser genética, por fatores genéticos, pode ser congênita, ou seja, a pessoa pode nascer com uma perda de audição, ou ela pode ser adquirida ao longo dos anos. Esse adquirido pode ser por doença, rubéola, toxoplasmose, sarampo, doenças autoimunes, a questão também de traumas, né, sofrer alguns acidentes, exposição excessiva a ruído, ou algumas outras doenças, que inclusive nós já conversamos aqui na rádio, que são doenças específicas do trato auditivo. Uhum. E é possível, doutora, perder a audição de uma orelha só e a outra não? Sim, pode acontecer sim. Por exemplo, você pode ter um quadro agudo de infecção em uma das orelhas. E essa infecção, se não tratada de maneira correta, pode ocasionar a perda da audição. Eu posso, por exemplo, sofrer um acidente de trânsito e bater só essa região. Posso cair um tombo, bater só essa região. Existem algumas doenças também que elas podem se desenvolver em uma das orelhas. Então, realmente pode acontecer de ter perda de audição unilateral. Uhum. E como prevenir a surdez, doutora?
Acima de tudo, as pessoas precisam ter um cuidado em relação à audição. Então, o primeiro cuidado que a gente sempre orienta é não coloque objetos dentro da orelha. Qualquer objeto. Inclusive, o cotonete precisa ter cuidado com o uso, porque também pode ocasionar um acidente. Às vezes a pessoa está ali mexendo no cotonete, escorrega a mão e acaba introduzindo o cotonete numa parte mais interna da orelha e causando um ferimento. Tem gente que usa a própria chave ali para mexer na orelha. Tem pessoas que fazem uso de automedicação. Então, sentiu dor de ouvido, vai lá, compra um remédio por conta, vai lá e usa na orelha. Então, assim, qualquer sensação auditiva diferente que você tenha, você precisa estar procurando um profissional, onde vai te indicar o tratamento correto e dar as melhores orientações. Outro detalhe, o pessoal acha que exposição a ruído é só ruído de impacto quando está trabalhando na empresa que tem bastante ruído. Hoje já é por lei posicionado aos funcionários o uso de equipamento de proteção. Só que às vezes a pessoa esquece que fora do trabalho ela também precisa ter cuidado, inclusive com a altura do volume do rádio que ouve dentro do próprio carro. O uso de fone de ouvido, por exemplo. Hoje a gente sabe que o fone de ouvido é extremamente prejudicial, sendo utilizado num volume acima de 60% da capacidade total do equipamento. Então, eu já recebi caso de lesão auditiva em adolescente por uso excessivo de fone. Usava lá o fone no máximo o dia inteiro. Então, assim, tem que tomar cuidado com exposição a ruído, não só no ambiente de trabalho, mas fora. Estou num ambiente que tem um som alto, fico lá do lado da caixa de som. Não é indicado também. Então, você precisa cuidar com a altura do som que ouve dentro do carro, a altura de volume de fone de ouvido e a quantidade de horas que você vai estar utilizando isso. Tomar cuidado com ambientes que você frequenta, que tem som excessivo também. Então, esse cuidado com o som excessivo é bem importante. Então, as pessoas que trabalham nesses ambientes com muito ruído, muito barulho, precisam, então, fazer o uso desse equipamento. Sim, até mesmo em casa. Às vezes as pessoas acham, eu vou usar uma motosserra em casa, por exemplo, um cortador de grama ou algo assim. Tem equipamentos que produzem um ruído muito alto. Então, às vezes, no próprio cuidado ali de casa, algumas ferramentas que vai utilizar, também tem que ter atenção para estar usando o equipamento. Então, se você sabe que tem equipamento com ruído alto que você utiliza em casa, mesmo que seja pontualmente, tem que estar protegendo essa audição desses ruídos. E como é que é feito o tratamento? Como é que são os cuidados para quem já tem, né, essa surdez? Então, como eu expliquei anteriormente, passa pela consulta, a gente determina se o paciente tem alguma doença ou algo que precisa ser tratado, faz a bateria de avaliação auditiva, onde nós verificamos o grau da perda de audição e o tipo da perda de audição, e daí, posteriormente, nós indicamos o aparelho auditivo que vai atender essa necessidade auditiva. E sobre o assunto, teria mais alguma observação que eu não tenha lhe perguntado? As pessoas costumam querer esperar, achando que a perda de audição ela vai melhorar. Perda de audição não melhora. Então, assim, a minha recomendação sempre, como profissional, percebeu alguma coisa diferente na audição? Desde um chiado, um zumbido, uma dor, começou a ter problema com tontura, percebeu que não está bem auditivamente, procure um auxílio de um profissional, um otorrinolaringologista ou uma fonoaudióloga. Recebeu o diagnóstico, sabe que tem perda de audição, sabe que precisa usar aparelho auditivo, não fica esperando muito tempo. Como a gente já conversou aqui anteriormente, esse tempo de privação auditiva causa lesões neurológicas. O centro de informações auditivas que fica no nosso cérebro fica defasado. Quanto mais tempo esperar para fazer o tratamento, mais demorado vai ser o resultado. E também a questão da capacidade auditiva de compreensão também vai ficar afetada. E dependendo da quantidade de tempo que essa pessoa está sem ouvir direito, por muitas vezes precisa utilizar o aparelho auditivo e também fazer uma terapia auditiva para auxiliar nesse processo de audição. E na Qualy Saúde, então,
tem esse exame, pode marcar uma avaliação, Com se precisar certeza. também de aparelhos auditivos, como é que é na Quality? Com certeza. Nós lá na Quality não possuímos o serviço de otorrinolaringologia, mas nós conhecemos vários profissionais aqui em São José que nós indicamos para o paciente. Nós realizamos sim a audiometria e a impedanciometria, que são os exames base para a questão de verificação de audição, e nós também trabalhamos com aparelhos auditivos lá. Nós temos várias opções de vários modelos, várias potências, para que seja atendido da melhor maneira possível essa pessoa que precisa. E também temos perguntas aqui no WhatsApp da Rádio Mais. Álvaro Vilbrandes, por favor. Bom dia, doutora. Então, que bom que a senhora está dando uma explicação dessa aí, porque eu vim do norte do Paraná, né? Criança. E o pessoal do norte tinha muita mania, quando você tinha dor de ouvido, esquentar um pouquinho de azeite e colocar no ouvido da criança. Hoje eu vejo que tem muitas pessoas com a minha idade, um pouco mais velhas, que estão surdos por causa disso. Então é muito bom essa explicação. Abraço, Verônica. Obrigada, Verônica. Com certeza, soluções caseiras nunca são efetivas. A gente fala de solução caseira não só para adulto, mas para criança também. Lembrando, não faça uso de solução caseira. Se teu bebê, se a tua criança está reclamando de dor de ouvido, leva no médico para fazer o tratamento mais indicado, no otorrinolaringologista. E falando até mesmo sobre esse assunto, assim, a doutora comentou ali do uso do cotonete, da limpeza. Como é que é essa limpeza, então, do ouvido para não causar até mesmo a surdez? Ela tem que ser feita de forma superficial, Bruna. Você vai retirar a cera que ela já vai ser eliminada da tua orelha. Então, geralmente, é a cera que fica aqui na borda. Não necessariamente você precisa utilizar um cotonete para fazer isso. Você pode usar uma toalha de papel, pode usar uma toalhinha. Porque dentro da nossa orelha é padrão produzir cera. Sempre vai ter cera dentro da orelha. E essa cera ela é renovada. Então, quando entra um pó dentro da orelha, alguma sujeirinha, é comum a nossa orelha renovar a cera e jogar para fora e expelir aquela cera que está mais antiga e aquela cera, entre aspas, que está com pó ali contaminado. Então, o que você vai retirar? O que está em excesso, que precisa ser eliminado. Quanto mais você retira toda a cera que tem dentro da orelha, mais a sua orelha vai produzir. E o cotonete, ele dá a sensação de que ele está retirando, mas você, na verdade, está empurrando. Então, aquilo que era para sair da tua orelha, que era para ser eliminado, com o cotonete você acaba empurrando lá para dentro da orelha. E dentro da orelha é muito sensível. Por mais que o cotonete seja de algodão, é a mesma coisa que eu pegasse uma lixa e ficasse esfregando aqui na minha pele. Eu já peguei casos de paciente que vieram para mim com escoriações dentro do conduto auditivo por ficar esfregando o cotonete várias vezes e machucou, ralou dentro da orelha. Então, por isso que a gente orienta a passar só na borda, não introduzir nada dentro da orelha. Então, o cotonete pode ser usado assim nessa área externa aqui da orelha. E na borda. E na borda, mas sem introduzir dentro do ouvido. Exatamente, só vai retirar o excesso. Não, Bruna, só a título de curiosidade para o doutor, o nosso ouvinte mandou aqui, ó. Jamais fazer isso daqui que ele está brincando, né? Bom dia, o Altemir do Uberaba. A tampinha da caneta Bic é ótima, brincadeirinha, mas quebra um galhaço. Mas muita gente usa prejudica, tampinha de caneta, lápis, chave de carro, clips, enfim, vários outros objetos. Tem aquela coceirinha, introduz dentro da orelha e sem querer pode acontecer acidente. Eu já vi acidente, por exemplo, acontecer com lápis. A pessoa escorregou a mão, introduziu o lápis dentro do conduto e perfurou a membrana timpânica. Então, assim, tem que tomar... Não deve ser introduzido nenhum objeto dentro da orelha de quaisquer natureza. Então, tomar bastante esse cuidado aí. Tá com uma coceirinha na orelha, não introduz nada dentro da orelha, nada. A doutora tá contando aqui pra gente. Acidentes acontecem, né, doutora? Então, é melhor prevenir. Coça ali só por fora, assim, né, nessa parte da borda. Faz, assim. tá coçando, faz aquela massagem aqui por fora para avaliar. E se essa coceira persistir, procurar uma orientação profissional para ver o que está acontecendo dentro da orelha. E eu quero agradecer, doutora, a sua disponibilidade, né, em sempre estar aqui conosco aqui na Rádio Eu Mais. é que agradeço. Eu gostaria de colocar uma observação também, Bruna. Infelizmente, hoje nas mídias, né, eu não vou citar tratamentos específicos aqui, tá?
Mas, infelizmente, existem alguns tratamentos alternativos que são colocados para as pessoas como uma forma de aliviar problemas de audição, tá? São vários. Lembrando, se não é um médico otorrinolaringologista, não opte por um tratamento alternativo. Eu não vou citar aqui quais os tratamentos, inclusive tem um bem famoso, mas não façam tratamento com alguém que não seja otorrinolaringologista. Você pode causar queimaduras na sua orelha, você pode causar infecções na tua orelha de materiais que não são esterilizados de maneira correta. Lembrando que nossa orelha é muito sensível. Se eu coloco uma fonte de calor excessiva dentro da orelha, o risco de eu ter lesões são muito grandes. Então, não opte por soluções alternativas e nem soluções caseiras. Percebeu que tem alguma coisa errada? Vá consultar um otorrinolaringologista, tá? Infelizmente, eu tenho visto muita propaganda de muita coisa alternativa, umas coisas absurdas. Já tive caso de alguns pacientes que fizeram tratamentos alternativos e pioraram o problema auditivo. Então, não optar por esse tipo de tratamento e não fazer tratamento que não seja com um profissional otorrinolaringologista. Então, ficou na dúvida? Procura a Quality Saúde. Lá eles vão te orientar, né? Tem ali os profissionais que eles orientam, tem também os serviços da Quality Saúde. Você pode fazer ali seus exames também para verificar qual é a situação ali da sua audição. E a Quality Saúde é uma empresa totalmente voltada às necessidades de um público muito especial, as pessoas com alterações auditivas, também desequilíbrios, tonturas, vertigens, apneias e roncos.